Cumprimento com a paz do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo de número 19. Apocalipse, seu capítulo de número 19. Nós vamos ler a partir do versos de número 11. Apocalipse, capítulo de número 19. Nossa leitura será a partir do versículo de número 11. Agradeço a Deus pela bondade, permitir que eu pudesse estar aqui mais uma quarta-feira, falando um pouco sobre a escatologia bíblica. Rever o pastor Reginaldo Ribeiro, um amigo, a irmã Michele, Deus abençoe. Luciane não pôde vir, por conta de uma cirurgia pequena, simples, está tudo bem, mas não está conseguindo falar, só por mímica, tá? Mas te mandou um abraço por mímica, depois vocês se falam pelo WhatsApp. Deus abençoe essa família que amamos e essa igreja que nós também aprendemos a amar. Se Jesus não voltar, certo é que em outubro do ano que vem nós estaremos juntos aqui para crescermos um pouco mais no conhecimento e, por que não, na graça de Deus. Apocalipse, capítulo de número 19, a partir do versos de número 11, diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos como chamas de fogo, na sua cabeça havia muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado, ou, dependendo da tradução, salpicado de sangue, e o seu nome é a Palavra ou Verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma espada aguda para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Este capítulo 19, pode tomar os vossos assentos. Esse capítulo 19 que nós lemos, ele marca o final da tribulação. Como na quarta-feira passada nós fizemos aqui a divisão do livro do Apocalipse, com base em Apocalipse 1:19, João escreve as coisas que vistes, as que são e as que brevemente hão de acontecer. As coisas que hão de acontecer é futuro, e a tribulação está do capítulo 6 do Apocalipse até o capítulo de número 18, como nós tratamos aqui na quarta-feira passada. E o capítulo 19 é quando Cristo intervém na terra e todo olho verá a sua volta gloriosa. Diferente do arrebatamento, nessa volta de Cristo gloriosa, ele vem com a igreja e todo olho verá. O período tribulacional ele é marcado com a abertura dos selos. E a abertura do primeiro selo, nós temos aquele cavalo branco. É perceptível que alguns cometam alguns equívocos sobre este cavaleiro branco. Nós já ouvimos algumas interpretações que este cavalo branco é Cristo. Outros interpretam este cavalo branco como o Evangelho. Essa semana nós ouvimos alguns midiáticos na escatologia usarem o presente que o Papa ganhou, e ele ganhou esse presente, um cavalo árabe, e ele foi presenteado por um missionário. Esse missionário deu este cavalo ao Papa, cavalo este árabe, que vem ali da Polônia, e alguns já foram para as redes sociais dizerem que este cavalo branco tem alguma coisa a ver com o cavalo branco do Apocalipse 6. Infelizmente, nos dias de hoje nós temos esses equívocos dentro da escatologia. Nós chamamos isso de escatologia alarmista ou especulativa, sem responsabilidade nenhuma com a escatologia bíblica. Qualquer aluno de escola bíblica dominical sabe que o cavalo do Apocalipse 6, seja o cavalo branco, o vermelho, o preto ou o amarelo, esses cavalos não são literais, são símbolos que remetem a uma realidade espiritual. E pasme, se este cavalo branco fosse o cavalo que já está na terra do Papa, que ele foi presenteado dentro de um campo diplomático,
então a igreja ficou na terra no arrebatamento, então a igreja ela passa pela tribulação. O equívoco é tamanho, porque nenhuma escola de interpretação, seja pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista, seja preteristas, idealistas, historicistas, ninguém interpreta o cavalo do Apocalipse como um cavalo literal. E o anticristo nada tem a ver com o Papa. Os reformadores acreditavam que o Papa era o falso profeta, mas nunca ninguém harmonizou o Papa com o anticristo. Então este cavalo branco que inicia o período tribulacional, para nós, ele é a falsa paz oriunda do governo do anticristo. Ou seja, aquele que está montado no cavalo branco, ele representa o anticristo, chamado por Paulo de filho da perdição, chamado por Paulo de o iníquo, ou o homem da iniquidade. O anticristo escatológico, ele vai surgir dentro do período tribulacional, logo no início da tribulação. A igreja hoje, pela atuação do Espírito Santo, detém a manifestação do anticristo. Após o arrebatamento, então, o anticristo se manifesta na terra. Dentro do Apocalipse, ele é chamado também de a besta que sobe do mar. O anticristo ele vai surgir das águas? Não, mas em Apocalipse 17, versos 15, foi dito a João: as águas que vistes, João, são povos. A besta fala de poder, é um poder que emerge do meio dos povos. É exatamente o que vai acontecer. O anticristo ele surge dentro do Império Romano revivido, que hoje é a Europa. Então o anticristo ele pode ter o sangue judeu, ele pode ser muçulmano, mas certo é que ele vai surgir então do continente europeu. Quando o anticristo surgir, ele vai estabelecer uma falsa paz, ele vai assinar um tratado de paz com Israel. Isso está nas 70 semanas de Daniel. Os irmãos lembram que Daniel está dentro do palácio babilônico, já na sua velhice, ele está orando e intercedendo por Judá, quando ele recebe a visita do Gabriel, e o Gabriel traz para ele a revelação das 70 semanas, a partir do versos de número 24, do capítulo 9 de Daniel, dizendo para Daniel a seguinte informação: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual é o povo de Daniel? Judá. E qual a santa cidade? Jerusalém. O que Gabriel está dizendo é: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o povo judeu e sobre Jerusalém. A palavra semana em hebraico é Shavua, e Shavua não é semana de dias, é semana de anos. O que Gabriel está dizendo é: Daniel, 70 semanas de anos estão determinadas sobre o povo judeu e sobre Jerusalém. E 70 semanas estão determinadas, e o início da contagem é desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, até que o príncipe seja tirado. Quem é o príncipe que é tirado? É o Messias, é Jesus Cristo. Quando nós começamos a contar as 70 semanas de Daniel, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, é Neemias 2:1. Quando Neemias ele vai reconstruir os muros em Jerusalém, nós estamos falando do ano 444, 445 a.C. 69 semanas se cumprem, porque Gabriel diz 7 semanas mais 62 semanas. 7 semanas mais 62 semanas totalizam 69 semanas até o Messias. Ou seja, desde Neemias 2:1 até a cruz de Cristo se passou 69 semanas de anos. 69 vezes 7, 483 anos. Nós chegaríamos no ano 38 depois de Cristo. Só que lembrando que o calendário judeu não é um calendário solar, é um calendário lunar. Tirando os anos bissextos, nós temos então 5 anos a tirar. Ano 38 menos 5, ano 33. A profecia é tão exata que teólogos liberais passaram a dizer que o livro de Daniel fora escrito depois do cumprimento. Tão exata que é a profecia. Ou seja, 69 semanas já se cumpriram até a cruz de Cristo. Aí no versículo de número 26 e 27, Gabriel continua dizendo: e o povo do príncipe que há de vir. Quem é este príncipe que há de vir? O anticristo. E quem é o povo do príncipe que há de vir, que destruirá a cidade? Jerusalém foi destruída no ano 70 da era cristã. E quem destruiu Jerusalém? Aqui os irmãos todos sabem, o imperador Calígula
ele é aquele que sucedeu o imperador Tibério. Calígula, ele erigiu imagens dele em todo o governo e até dentro do templo, causando quase uma rebelião judaica. Calígula era um homem tão truculento e vaidoso que ele foi morto pelos seus próprios oficiais à espada, com 30 golpes de espada em seu corpo. Após a morte de Calígula, quem assumira foi Nero. Nero é aquele que no ano 64, no mês de julho, ele mandou prender Paulo. Já havia crucificado Pedro, que segundo Eusébio de Cesareia, Pedro pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não era digno de ser crucificado como seu Senhor foi. Então Pedro, ele é crucificado, e agora Nero pede a prisão de Paulo, e Paulo vai ser preso em Roma. Não estou falando da primeira prisão, a qual ele escreveu 4 cartas dela. Estou falando da segunda prisão, que Paulo escreveu 2 Timóteo. E por que Nero mandou prender Paulo? Porque Roma toda foi incendiada. Os meus professores de história da igreja, eles diziam que Roma fora incendiada a mando de Nero. Estive em Roma no Coliseu e tive aula com um historiador, e ele disse que a conversa que se tem em Roma é que não foi Nero que incendiou Roma, foi um acidente que ocorrera, porque os postes e as luminárias em Roma eram acesas, por exemplo, as lamparinas, com muita querosene, óleo, e uma tocha dessa caiu ao chão e incendiou com um acidente Roma. Só que Nero, ele ficou tocando instrumento, sentado, vendo Roma pegar fogo e tocando instrumento, adorando aquilo. E por quê? Porque ele queria uma Roma melhor. Só que como a pressão sobre Nero era muita para depor Nero do cargo, Nero precisava dar uma resposta a Roma, porque os bairros de judeus e cristãos não pegaram fogo. Há quem diz que é milagre, outros dizem que é coincidência. E por isso Nero culpou os cristãos por terem incendiado Roma. O que Nero fez? Ele pediu para trazer madeiras da Fenícia e passou a crucificar judeus e cristãos. Roma foi incendiada agora por cristãos que, como postes, iluminavam Roma. Roma à noite era muito escura, então esses cristãos eram amarrados em postes e acesos e queimados para iluminar Roma. E Nero assistia isso rindo, e uma resposta ele estava dando a Roma. E quem era o líder maior naquele tempo após a morte de Pedro? Era Paulo, e ele pediu então a prisão de Paulo. Paulo está em uma masmorra mamertina, escrevendo a 2ª carta a Timóteo, e Paulo, ele está esperando um soldado romano entrar com uma tira de couro com o nome Shaul, que é Saulo, até porque o nome de Saulo não foi mudado para Paulo. Saulo, dentro do contexto hebraico, o nome é Saul, que é Saulo, e dentro do contexto romano grego é Paulo. O nome não foi mudado, simplesmente é a pronúncia dependendo da região onde ele está. Exemplo, aqui nós temos o Tiago, mas se o Tiago for para Londres, lá ele vai ser chamado de James. Foi trocado o nome? Não, é o mesmo nome, contudo, o que mudou é a região e a pronúncia dentro de cada região. Então, se alguém disser que o nome de Paulo foi mudado de Saulo para Paulo, é um equívoco dizer isso. Voltando, Paulo, ele está dentro da prisão esperando um soldado romano com uma tira de couro levá-lo para fora, e Paulo vai perder a cabeça segundo a tradição. A pergunta é, Paulo está preocupado? Não, porque Paulo carrega uma certeza: desde agora a coroa da justiça está guardada e reservada pelo justo juiz, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Então 2 Timóteo 4,8 tem uma coroa de justiça. Tiago 1,12 tem coroa da vida. 1 Coríntios 9,25 tem coroa incorruptível. 1 Pedro 5,4 tem coroa de glória. E se alguém perguntar o que eu faço para receber, Apocalipse 2,10, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Mas se você disser, eu já tenho a coroa, Apocalipse 3,11, então guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Como teve mais de 10, glória a Deus, Apocalipse 22,12, eis que venho cedo sem demora, e comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, após a morte de Paulo, Nero, ele continua no posto, mas Nero, ele é o mesmo que matou a sua própria mãe, Agripina, que aconselhou Nero a ser um bom imperador, e matou assassinando a sua própria esposa. Só que Nero, ele comete suicídio, e quem assumiu agora é Tito. Por que eu estou te dizendo isso?
o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Quem é o príncipe? É o anticristo que há de vir, e ainda não veio. Quem é o povo do anticristo que destrói a cidade? Quem destruiu Jerusalém no ano 70, no tempo do imperador Tito Vespasiano? Tito Vespasiano é romano, e o povo de Tito é romano. Então entende-se que o anticristo, ele vem do antigo império romano revivido, porque o povo do príncipe que há de vir. Então se é o povo do anticristo que há de vir, logo o anticristo vem do antigo império romano revivido. O anticristo surge do continente europeu. E no ano 70 morreu 1.100.000 judeus a mando de Tito. Só para você ter uma ideia, o templo foi destruído e Jesus havia predito, não vai ficar pedra sobre pedra. O templo dos judeus no ano 70 foi destruído, aquele templo que Herodes ampliou. Esse templo é destruído. Além do templo destruído, 1.100.000 judeus morreram. Os judeus foram para outras regiões, porque não ficavam mais em Jerusalém. Se ficassem, morriam. O nome da cidade de Jerusalém fora mudada para Hélio Capitolina. Aquele povo já não habitava mais lá, os judeus. Então agora, os imperadores colocaram outros povos lá dentro. Jerusalém passou a ser dominada pelos cruzados, mamelucos, pela Grã-Bretanha, pelos bizantinos e também pelos muçulmanos. Mas fora no ano de 1893 que um austro-húngaro chamado Theodor Herzl, ele convocou o movimento sionista e ele disse: quem viver verá. Vamos pleitear a causa na ONU, porque aquela terra foi dada e prometida a Abraão e também comprada a Eira de Araúna por Davi. Aquela terra é nossa. E no ano de 1947, a Grã-Bretanha já tomava conta já daquela região. Houve uma votação na ONU, e nessa votação, a maioria dos votos concedeu Israel voltar a ser nação. Então no ano de 1948, David Ben-Gurion anunciou Israel de volta a ser nação. O que nós temos com isso? Se cumpriu Isaías 66 versos 8. Poderia nascer uma nação em um só dia, poderia nascer uma nação de uma só vez, mas Sião está de parto e já deu luz aos seus filhos. Israel volta a ser nação, e Israel voltando a ser nação, as profecias voltadas a Israel, que são futuras, agora elas, dentro do contexto profético, todos aqueles que olhavam e não viam Israel, mas dentro do contexto mundial, eles passavam a duvidar das profecias. Israel voltando a ser nação, isso reacendeu nos irmãos a busca para os estudos escatológicos. Lembrando que o período tribulacional começa então com uma falsa paz entre o anticristo e Israel, com base na última semana das 70 semanas de Daniel. E no versículo 27 de Daniel 9, diz assim: o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Versículo 26. E diz: e ele fará, versículo 27, ele quem? O príncipe. E ele fará aliança com muitos, por uma semana. Como sabemos que essa semana não é de dias, é a semana de anos, a aliança que o anticristo faz com Israel é por 7 anos. E a tribulação ela vai durar 7 anos. Mas a profecia para Daniel através do anjo Gabriel é: e na metade da semana fará cessar o sacrifício de manjares e oblações. O que isso significa? Que essa falsa paz ela vai durar por 3 anos e meio. Tu entendeu agora porque o cavalo é branco? Porque é uma falsa paz. O anticristo é um falso pacifista. A terra vai estar passando por um caos econômico, e é o anticristo que vai solucionar este caos. Ele vai unificar as nações. Blocos de nações na Europa irão ser reorganizados, e é dali que o anticristo ele surge como o chifre pequeno de Daniel 7, como foi dito aqui quarta-feira passada. Dentro dos dedos, os pés da estátua, que são blocos de nações, é dali da Europa então que surge o filho da perdição. Ele será um homem com uma boa oratória, vai enganar as nações, vai conseguir organizar todas, mas principalmente colocar uma falsa paz entre Israel e o povo árabe. Paz esta que o anticristo vai ser o enganador de Israel. Israel vai acreditar que ele é o Messias que eles aguardam. Contudo, após o cavalo branco, o segundo selo aberto é um cavalo vermelho. E este cavalo vermelho traz guerra. A pergunta é: se o anticristo ele traz paz mundial, como vai haver guerra?
nem todos os países irão se submeter ao governo do anticristo. Ele vai declarar guerra contra esses países. Culminante a guerra, qual a consequência da guerra? Fome. O terceiro selo, um cavalo preto trazendo fome. E depois, consequência da fome, um cavalo amarelo trazendo epidemia e morte. Porque esses países que não se submeterem ao governo do anticristo, alimento não vai para esses países. Eles irão sofrer sanções mundiais, principalmente do governo do anticristo. Alimentos não vão chegar. Consequência disso, da fome, haverá também pandemia e morte para estes países. Nós temos a abertura também do quinto selo, e é importante observar que na abertura do quinto selo, almas estão clamando debaixo do altar. Quem são essas almas? São salvos dentro do período tribulacional. Vai ter salvação na tribulação, vai ter salvação dentro do período tribulacional. Até porque em Apocalipse capítulo 7, a partir do versos 9, há uma multidão nos céus e uma interrogativa: quem é essa grande multidão? E qual a resposta? São aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Vieram da grande tribulação, tribos, línguas e nações. Vai haver salvação dentro do período tribulacional, então o Espírito Santo, de forma esporádica, em alguns eventos, ele vai estar dentro do período tribulacional. Israel vai gozar de uma falsa paz, o templo em Israel vai ser reconstruído, e fica a pergunta: vai ser reconstruído antes do arrebatamento ou depois? Propositalmente, Jesus não deixou-nos saber. E por quê? Porque se nós soubéssemos que o templo seria reconstruído antes do arrebatamento, então quando o templo terminasse, volta para a igreja, porque o arrebatamento está próximo. Então ficou essa incógnita, antes ou depois? Nós não temos essa resposta. Eu quero abrir aqui um parênteses, e eu tenho amigos que pregam isso de forma sincera, piedosa, eu não duvido disso, mas cometem muitos equívocos, dizendo: haverá um grande avivamento no Brasil antes do arrebatamento da igreja. Isso é o desejo do coração de todo pregador, isso é o desejo no coração de todo crente no Brasil, que haja um avivamento antes do arrebatamento da igreja. Qual é o problema? É só desejo do nosso coração e petições em nossas orações sinceras, mas não há um versículo na Bíblia que diz que antes do arrebatamento haverá um avivamento. Se você procurar de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar um versículo, eu vou melhorar, você não vai encontrar meio versículo que diz que haverá um avivamento antes do arrebatamento da igreja. Nós devemos pedir um avivamento? Devemos. Nós oramos e anelamos por um avivamento? Claro que nós anelamos, mas o que nos parece é que no arrebatamento da igreja, a terra já estará sofrendo um tempo de apostasia, até porque na segunda vinda de Cristo, encontrará fé na terra. Então observe que o período não é de avivamento, o período é de caos, o período é de amor se esfriando, será um período de apostasia, de abandono de fé. Pode haver avivamentos em regiões? Pode haver um avivamento em São Paulo, pode haver um avivamento em todo o Brasil, pode haver um avivamento em outro continente, e nós iremos para lá, se tivermos condições, para poder presenciar de perto esse avivamento. Mas nós não temos nenhum versículo, até porque não há um sinal específico que anteceda o arrebatamento, porque ele é de forma iminente. E o período tribulacional, os 3 anos e meio da tribulação, é de falsa paz, contudo de abandono da fé. Outro ponto importante: o anticristo ele vai estabelecer em seu governo mundial uma única moeda. É possível que não haja na tribulação o dólar, o real, o peso, o guarani. É possível que não haja a libra, o franco. É possível que não haja o euro. Haverá uma única moeda centralizada no seu governo, e haverá uma marca na mão direita ou na testa, e com essa marca você compra, com essa marca você negocia. Aqueles que não se sujeitarem ao governo do anticristo e aceitarem a Cristo no período tribulacional, esses não poderão se marcar com a marca da besta. Outro ponto aqui que devemos enfatizar: a marca da besta será algo consciente,
Ninguém vai colocar a marca de forma involuntária e depois dizer, nossa, coloquei a marca. Não, as pessoas irão se marcar sabendo que se curvaram a um governo apóstata com uma falsa religião. E não precisa, irmãos, ficarem mandando WhatsApp nos grupos, enchendo a nossa memória do celular, colocando notícias que agora a marca da besta compareceu. Até porque a marca que nós temos é a marca de Cristo, e o selo que carregamos é do Espírito. E na marca da besta na tribulação, a igreja não estará mais aqui, a igreja estará na eternidade adorando a Deus. Mas haverá uma marca da besta, e a palavra marca no grego é caragma. Caragma, que se escreve charagma, né? Só que esse CH aí no grego é caragma. Esse caragma no grego é marca real. Era usada para marca real impressa em escravos ou animais no século I. Ou seja, quem tiver a marca da besta será uma marca visível, uma marca real. Não será algo escondido que ninguém sabe. Até porque o anticristo e Satanás não são oniscientes. Por exemplo, nós carregamos as marcas de Cristo e temos o selo do Espírito. Alguém vê o selo? Não. Deus conhece os que são seus, porque tem o selo. Ou seja, Deus, ele é onisciente e presciente. Ele conhece todos aqueles que têm o Espírito Santo. Como Satanás e o anticristo não é onisciente, a marca tem que ser visível. E quem não se marcar não abastece o carro, não compra remédio na farmácia, não compra nenhum produto no mercado. Estes, quando forem encontrados pelo governo do anticristo, serão martirizados e degolados. Detalhe, as almas dos mártires na tribulação estarão debaixo do altar de Deus clamando por justiça. Essa justiça, como o sangue de Abel, que clama. Fiquem tranquilos, porque o texto que nós lemos da segunda vinda, quem vem? Vem o justo juiz. E ele vem para trazer a sua justiça, porque a injustiça humana tem prazo de validade. Dentro do período tribulacional, logo nos 3 anos e meio primeiros da tribulação, surgem alguns personagens no Apocalipse, que para alguns são personagens difíceis de interpretar. Nós sabemos que no período tribulacional haverá uma tríade satânica. Eles tentam copiar a trindade. A besta que sobe do mar é o anticristo. Estou falando de Apocalipse 13. Ele é um homem que vai receber poder de Satanás. Até porque, para que o anticristo possa governar com sapiência, enganando a muitos, só recebendo o poder de Satanás. Satanás é um demônio e o anticristo não é um demônio. Anticristo é um homem, mas ele recebe poder de Satanás. Haverá também um falso profeta, chamado em Apocalipse 13, de a besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar é o anticristo, ele imita Cristo. A antiga serpente, o dragão, que é Satanás, quer ser Deus. E o falso profeta imita o Espírito Santo. Ele vai levar o povo a adorar o anticristo. O falso profeta, ele vai comandar uma falsa religião. Os pré-reformadores, como João Russo, Savonarola, Pedro Valdo, ou o Clímax, ou a Acrópole da Reforma, com Martinho Lutero, e depois aqueles que vieram após Martinho Lutero, na Reforma todos acreditavam que o falso profeta seria o Papa, e que a falsa religião apóstata seria o catolicismo romano. Nós não temos nenhum texto claro para afirmar que é o catolicismo romano. Contudo, aparece uma meretriz no capítulo 17, e no capítulo 18 aparece também uma outra mulher. As duas são, uma é um poder político e a outra é um poder religioso. O poder político comandado pelo anticristo, e a meretriz de escarlate, e percebe que há uma nobreza em suas roupas, e tudo indica que ela tem uma semelhança com o catolicismo romano. Mas nenhum professor de escatologia sério, compromissado, ele vai apostar todas as fichas nisso e ensinar de forma absoluta que é o catolicismo romano. Como nós temos responsabilidade com as escrituras não fecham essa conta de forma clara. É possível que seja, mas é possível também que possa ser essa falsa religião, o Islã, os muçulmanos. E por quê? Porque será uma falsa religião consistente, estruturada. Há pesquisas que, se uma religião começasse hoje a se estruturar para chegar a ter a estrutura do catolicismo romano e hoje do Islã, ela demoraria no mínimo 100 anos a 200 anos.
Então nós acreditamos que Jesus já voltou. Ou seja, gravita essa interpretação de quem é essa falsa religião entre o catolicismo romano e o Islã. Pode ser uma das duas. O que nós sabemos e podemos afirmar é que ela terá um líder religioso e haverá um ecumenismo, ou seja, religiões apóstatas todas irão se curvar a essa falsa religião, e essa falsa religião será aliada ao governo do anticristo, e este falso profeta, que é um líder religioso, ele vai induzir as nações dentro de um contexto religioso a se curvar ao anticristo e ao seu governo. Então nós temos uma tríade satânica copiando a trindade. Outros personagens que aparecem no livro do Apocalipse são as duas testemunhas. A pergunta é: quem são as duas testemunhas? Possa ser que eu irei te desanimar aqui essa noite. Se você me perguntar quem são as duas testemunhas, eu tenho humildade para lhe dizer que eu não sei. E por que eu não sei? Porque quando a Bíblia se cala, quem sou eu para ter voz? Nós não temos nenhum texto bíblico para dizer quem são as duas testemunhas. É claro que na internet você vai encontrar alguns com motivações de like, curtidas, enfim, eles ousam a dizer quem são. Outros, lá no passado, disseram à igreja: olha, as duas testemunhas é Moisés e Elias. Mas eu vou aqui desconstruir isso. Por que eles dizem que é Moisés e Elias? Porque os sinais que as duas testemunhas fazem em 3 anos e meio de ministério profético, em Apocalipse 11, os sinais são exatamente idênticos os sinais feitos por Elias e por Moisés. Qual é o problema? O problema é que o sinal não pertence a Elias e não pertence a Moisés. O sinal pertence a Deus. Ele pode usar quem ele quiser com os mesmos sinais. Esse é o primeiro ponto para descartar. Segundo ponto, as duas testemunhas são testemunhas vivas na terra e que irão morrer na tribulação. A pergunta é: para ser Moisés, qual é o texto que Moisés ressuscitou? Eu sei que os adventistas, como Ellen White, em seus livros, eles querem Moisés ressuscitado de qualquer maneira. Mas a Igreja Assembleia de Deus não precisa querer ressuscitar Moisés. Eu não sei por que esse afã de querer ressuscitar o Moisés. Nós não temos textos para isso. O texto de Judas, que só tem um capítulo, versículo 9, há uma contenda entre Micael, que é o Miguel, com Satanás, pelo corpo de Moisés. O texto não dá margem para a ressurreição. E é claro que alguém aqui está pensando em Lucas 9, Marcos 9 e Mateus 17. E no Monte da Transfiguração, quem apareceu não foi Moisés e Elias? Sim, mas em Mateus 17, versículo 9, diz que apareceram em visão. A palavra visão no grego é rorama, é a mesma expressão da visão que Paulo teve ali em Trode, quando apareceu um varão em visão, dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Quem estava ali literalmente glorificado era Cristo, transfigurado. Mas ao seu lado direito e esquerdo apareceu Moisés e Elias em visão. Detalhe: se Moisés ressuscitou antes de Jesus, então o primogênito dentre os mortos não é Jesus, é Moisés. E aí precisamos então negar o que Paulo disse, ou rasgar este versículo da Bíblia. Só que Paulo diz: Cristo as primícias, e depois os que são de Cristo. Se Moisés ressuscitou antes de Jesus, as primícias é Moisés e depois Cristo. O primogênito dentre os mortos é Moisés e não Cristo. Como Moisés morreu e 30 dias após a sua morte, Deus falou para Josué: Josué, o meu servo Moisés está morto. A palavra está morto no tempo verbal em hebraico é continua morto. Se ele continua morto, não há nenhum assembleano que vai ressuscitar ele a goela abaixo da igreja. Moisés continua morto e Elias está vivo. Ah, então se não é o Moisés, eu já sei, é o Elias e o Enoque, até porque Elias e Enoque não morreram. Mas em Hebreus 11, o que diz o texto? Que Enoque foi tomado, transladado para não provar da morte. Imagine agora Jesus olhando para Enoque e falou: olha, não era bem verdade não, viu? Era mentirinha, tu vai descer lá e vai morrer. Não parece estranho? Outro ponto aqui para vocês pensarem. Moisés e Elias estão aonde? Para herege eu dou nome, tá? E aí pode pôr na minha conta, não coloque na conta do pastor da igreja, tá bom? Rodrigo Silva, Ellen White e todos os heresiarcas sectários adventistas do sétimo dia, eles dizem que
Moisés e Elias estão em algum planeta no céu, e que cada planeta que tem no céu, como Mercúrio, Plutão, Júpiter, tem uma árvore da vida eterna lá para cada planeta, ok? Como nós não acreditamos nessas interpretações mirabolantes, Moisés e Elias têm que estar no céu. E se eles estão no céu, não tem que ter um corpo adaptável a estar no céu? Pense comigo, imagine Moisés e Elias com este corpo adaptável a estar no céu, voltar para a terra e morrer. Não é uma problemática teológica? Então acredito que nós podemos ser mais simples e ter a humildade de dizer o seguinte: a Bíblia não diz o nome das duas testemunhas. Se a Bíblia não diz o nome, quem sou eu, comedor de arroz e feijão como você, para criar aqui uma verdade em cima do texto que não há? Então eu tenho a humildade de dizer, duas testemunhas são dois profetas, se vestem com panos de saco, então são dois profetas nos moldes do Antigo Testamento, e detalhe, são duas oliveiras. Quando diz que são duas oliveiras, em Zacarias 4 versos 2, Zorobabel e Josué, filho de Josadaque, são chamados de duas oliveiras, ou seja, duas oliveiras são dois judeus, dois profetas, que irão profetizar por 3 anos e meio, e quem quiser fazer dano algum, fogo sairá da boca das duas testemunhas. Não é poder do Espírito Santo, então o Espírito Santo vai habitar na terra de forma esporádica, como no Antigo Testamento em alguns eventos. Mas detalhe, as duas testemunhas, depois de 3 anos e meio de ministério, irão morrer. Não enterrarão as duas testemunhas. O governo do anticristo vai pedir que os corpos das duas testemunhas fiquem expostos em Jerusalém, para que eles zombem de Deus. Mas ao 3º dia, o mesmo Espírito Santo que um dia pairou sobre a face das águas, o mesmo Espírito Santo que esteve sobre juízes, sacerdotes, reis e profetas, o mesmo Espírito Santo que Joel profetizou que viria e desceria e habitaria sobre toda a carne, este mesmo Espírito Santo que em forma de uma pomba corpórea apareceu no batismo de Jesus no Jordão, este mesmo Espírito Santo que desceu em Atos 2 e está no meio de nós, vai ressuscitar as duas testemunhas e todos ficarão apavorados. Mas diz o texto que mesmo assim não se arrependerão e blasfemarão contra Deus. Que período terrível da tribulação. Não vai ter outubro escatológico na tribulação, isso vocês podem ter certeza. Dentro do período tribulacional também vai aparecer nos 3 anos e meio primeiros, no capítulo 7 do Apocalipse, capítulo 14, 144 mil. Para as testemunhas de Jeová, 144 mil são adeptos ao salão do reino, são testemunhas de Jeová. O que Charles Taze Russell não sabia, e Rutherford, é que o número de TJs iriam passar de 144 mil. Como passou, eles tinham 2 opções, 3 vai, ou se curvar ao texto bíblico e dizer, não, nós estamos errados, isso seria muito difícil ter essa humildade. Segunda opção, alegorizar os 144 mil, igual calvinistas fazem, amilenistas fazem, por exemplo, dizer que 144 mil é a igreja, é um absurdo, porque diz que são 12 mil de cada tribo, ou seja, de que tribo tu é? Estranho, né? Então eles alegorizam o texto. Como nós não somos alegóricos e cremos no texto conforme está escrito, então a terceira opção que os TJs tinham é a que eles fizeram. Eles disseram o seguinte, 144 mil são aqueles que evangelizam mais, são aqueles que fazem mais a obra. Então quando tu passa e vê eles domingo de manhã, domingo à tarde, no shopping, aí você diz assim, tá vendo? A Assembleia de Deus não faz isso. Mas eles fazem aquilo porque eles acreditam que só daquela maneira eles terão um lugar melhor no céu. E o número que passou, eles dizem, não é os 144 mil, é a grande multidão. Então eles inventaram uma outra heresia, 144 mil são os seletos, e o restante é uma grande multidão. Afinal de contas, quem são os 144 mil? A Bíblia nos informa, 12 mil de cada tribo. Só não me pergunte porque a tribo de Dan não aparece, pensamento meu e não da Bíblia. Pode ser, e é só uma ideia hipotética, pode ser por conta de Juízes 18, a idolatria exacerbada da tribo de Dan. Mas quem entrou na vacância da tribo de Dan?
a tribo de Levi. Então são 144 mil, 12 mil de cada tribo. Detalhe, são selados. Se são selados, são salvos e representam Cristo na terra. Se eu fosse igreja na terra, na tribulação, como os pós-tribulacionistas acreditam, eu teria vergonha. Imagine a igreja na terra e ter que pedir reforço para 144 mil. Por isso que nós também acreditamos que a igreja estará no céu, porque haverá 144 mil remanescentes representando Cristo na terra, porque os representantes hoje de Cristo na terra, que é a igreja, na tribulação não vai estar. Só um detalhe, dentro do período tribulacional, você não lê a palavra igreja, eclesia, não é eclésia. O S no grego nunca tem som de Z, como casa no português. Eclesia, dentro do período tribulacional, que é do capítulo 6 ao 18, você não encontra. A palavra igreja aparece 19 vezes em Apocalipse 1 a 3, mas do 6 ao 18 não tem o termo igreja. Por quê? Porque a igreja estará nos céus. Contudo, na terra, os 144 mil, são 12 mil de cada tribo que foram alcançados pelo Espírito e representam Cristo na terra. Diz o texto que eles não se contaminaram com as mulheres. Pode ser que essas mulheres seja simbólico, a idolatria, mas pode ser que eles vão manter o celibato e não irão se prostituir, porque eles têm uma missão específica na terra, que é representar a Cristo. No capítulo 7 eles estão na terra, e no capítulo 14 estão no monte Sião. Pode ser que os 144 mil sejam mortos na tribulação e aparecem nos céus. Outros acreditam, como eu, que monte Sião já é dentro do período milenar, ou seja, os 144 mil irão permanecer dentro do período tribulacional. E aí alguém pergunta, mas se eles não podem comprar e vender, quem vai entregar alimentos para eles? Se você ler Julgamento das Nações, em Mateus 25, 31, fala daqueles que tiveram fome e alguém deu de comer. Aqueles que tiveram sede, alguém foi lá dar de beber. São os 144 mil sendo alimentados por um grupo de irmãos dentro do período tribulacional. Então esse texto não é para a gente? Não, esse texto não é para a gente. Mateus 25, versículo 31, ele vai separar na terra bodes e ovelhas. O que separa a igreja dos bodes hoje será o arrebatamento, mas a reunião não será na terra, a reunião com Cristo e a separação será nos ares. Então Mateus 25, 31, nada tem a ver com a igreja. Os irmãos estão aí? Permita-me, estou correndo um pouco por causa do tempo, tá? É muita informação a escatologia bíblica. Então, só lembrando vocês que dentro do período tribulacional, nos 3 anos e meio iniciais da tribulação, nós temos a abertura dos 7 selos, nós temos os 144 mil, nós temos as 2 testemunhas dentro do período tribulacional. Mas após 3 anos e meio, o que vai acontecer? O falso profeta vai ser responsável na criação da imagem do anticristo. Quando a imagem do anticristo for colocada dentro do período tribulacional, o anticristo, junto com o falso profeta, vai induzir as nações para adorar a tua imagem. É mais ou menos o que aconteceu com o imperador Domiciano, que pediu para que o povo adorasse o culto ao imperador e dissesse Dominus et Deus, o Senhor é Deus. E aí o João não adorou o imperador e foi exilado na ilha chamada Patmos. A imagem do governo do anticristo vai fazer com que a máscara do anticristo caia para Israel. E por quê? Porque se Israel adorar a imagem, eles estão ferindo o decálogo. Vocês lembram do cativeiro babilônico que durou 70 anos? Depois do cativeiro babilônico nunca mais houve idolatria em Judá. Isso é tão importante que no período tribulacional, o prepare-te a Israel para encontrar com Deus, é Israel mesmo. Israel na tribulação vai ser preparado para encontrar com Cristo. E neste preparo está a prova. Quando a imagem do anticristo for levantada na tribulação, Israel vai rasgar o tratado de paz com o anticristo, cumprindo-se então a 70ª semana de Daniel, a última semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. A aliança será quebrada após 3 anos e meio. E o que vai acontecer? Israel nega-se a adorar a imagem, o tratado de paz com o anticristo é rasgado, e Israel vai descobrir que ele não é o Messias, que ele é o impostor. E aí o anticristo vai se rebeliar contra Israel, vai reunir todas as nações para destruir Israel. Imagine,
todas as nações em volta de Israel para destruir. Enquanto isso, na terra tem a abertura dos 7 selos, que é os 3 anos e meio, mas depois também tem o toque das 7 trombetas. Para ganhar tempo, a primeira trombeta, quando for tocada, 1/3 do que existe de verde na terra, de vegetal, de árvore, será destruído. A segunda trombeta, quando for tocada, 1/3 do que existe nas águas será morto. Quando a terceira trombeta for tocada, as águas estarão todas contaminadas, não vai ter água potável. Terão que comprar água, mas sem a marca ninguém compra. A quarta trombeta, quando for tocada, haverá um abalo sísmico, o sol enegrecerá, haverá trevas sobre toda a terra, como aconteceu no Egito. A quinta trombeta, quando for tocada, um ser vai descer do céu, vai pegar a chave de um outro ser, é um anjo, e vai abrir o poço do abismo. Os demônios sairão do abismo e atormentarão a terra por meses. Mas fiquem tranquilas, irmãs, neste momento vocês estarão num cortejo celestial. A sexta trombeta, quando for tocada, um terremoto como nunca houve, e a sexta trombeta também será aberto o abismo perto do Eufrates, onde alguns demônios serão libertos. A sétima trombeta, quando for tocada, vai aparecer 7 anjos com 7 taças. Mas no final da tribulação, quando uma taça for derramada, a sexta taça, o Eufrates se seca. E por que ele se seca? Porque as nações virão contra Israel também pelo Eufrates. Imagine o pequeno Israel cercado de todas as nações para destruir. Israel terá que fazer aquilo que ele fez no passado. O que? Orar. E qual a oração? Um dia Jesus entrou no templo, na última semana de Jesus, e para os crentes hoje Nutelas, que acham que pregações hoje são duras, a pregação de Jesus no templo, o tema era hipócritas. É mole? E sabe qual é? Na introdução, hipócritas, tal tema. No desenvolvimento estrutural do sermão, Jesus disse: vocês são sepulcros caiados. Será que alguém suportaria essa mensagem hoje? Já mudaria de igreja na outra semana, né? Mas como um bom pregador, ele bateu no tema, bateu na introdução, bateu no desenvolvimento, no final ele veio com bálsamo. Aí quando ele termina a mensagem, ele diz assim: eu como uma galinha. Calvinistas não gostam desse versículo, tá? Porque para os calvinistas, se ele quer e deseja, ele faz. E ele viola a liberdade humana. Então nenhum calvinista gosta desse versículo. Se tiver algum calvinista enrustido na assembleia, quando você disser esse versículo, você dá uma olhadinha. Se ele ficar meio murmurando assim, ele é calvinista, já detecta rápido. Eu como uma galinha quis juntar os meus pintinhos. Para Calvino, se ele quer juntar, ele ajunta e não tem liberdade humana que resolva. Mas olha o que diz o texto: eu como uma galinha quis juntá-los como meus pintinhos, mas vocês não quiseram. E ele respeitou, olha o que ele diz: está tudo bem, mas a casa de vocês ficará deserta, e vocês não me verão mais, até que chegue o dia em que clamem, Hosana. Bendito o que vem no nome do Senhor. Estou sentindo a presença do Espírito Santo. No final da tribulação, Israel encurralado no vale de Meguido, as nações em volta para destruir. Israel vai orar: Hosana. Bendito o que vem no nome do Senhor. Hosana. Bendito o que vem no nome do Senhor. Sabe o que vai acontecer? No final das bodas do Cordeiro, é como se Jesus olhasse para nós e dissesse: é agora, o céu vai abrir. Não é filme de Netflix e muito menos Hollywood. Quando o céu abrir, todo olho verá. Quando olharem para os céus, vem um cavalo branco. Esse não é o genérico do capítulo 6, este é o verdadeiro. Sobre ele alguém que peleja com justiça. Na sua cabeça uma coroa não de espinhos, mas de muitos diademas. Os seus olhos não são de um inocente galileu andando pela Galileia, Jerusalém, mas olhos como chamas de fogo. Da sua boca uma espada aguda, e atrás dele este exército dos céus, de uma parte está aqui Jabuticabal, vestidos de linho fino, branco e puro. Eu vou olhar para você e vou dizer: valeu a pena servir a Cristo na terra. Quando nós estivermos vindo com ele, dá uma olhadinha na roupa dele, irmã.
Olha, se eu pudesse dar um conselho para Jesus, eu iria dizer assim: por que o Senhor não vem com aquela roupa de glória do Monte da Transfiguração? Ou aquela de gala da ilha de Pátimos? Ou aquela de linho do Filho do Homem de Daniel 7? É como se eu ouvisse ele dizendo: eu vou vir com ela salpicada de sangue. Por quê? Para que todo olho veja e saiba: eu sou aquele que fui morto e estou vivo para sempre. Na coxa dele não é tatuagem não, jovem, no grego é sobre a coxa. Provavelmente no vestido está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 2 Tessalonicenses 2, a partir do versos 8: com o sopro da sua boca ele vai lançar o anticristo e o falso profeta, inaugurando o Guiena, o lago de fogo. Queria ser eu, mas é um anjo que vai descer do céu e vai amarrar Satanás por 1000 anos. Tinha que dar uma, na Bahia ia dizer, tinha que dar uma taca nele. Se em São Paulo tinha que dar uma pisa nele, mas o anjo só amarra ele por 1000 anos. Cristo vai pisar o pé no Monte das Oliveiras, vai destruir o exército do anticristo, e todo Israel vai olhar para cima e vai reconhecer e lembrar: trocamos ele por Barrabás. Romanos 11, 26, todo Israel será salvo. Israel vai reconhecê-lo como Messias. Zacarias 12, 10, vão olhar para aquele que transpassaram e irão chorar arrependidos amargamente. E o Espírito Santo vai descer sobre Israel, e eles com o Espírito Santo entrarão para dentro do milênio. Detalhe: quem foi em Israel sabe, há uma porta chamada de Porta Dourada, que de dourada não tem nada. Saladino, no século 12, quando ele leu que o rei entraria por aquela porta, o que ele fez? Meteu concreto e cimento. Só que o cimento, quando o sol bate, reflete, quem olha de longe brilha como ouro, né? Por isso que ficou Porta Dourada. Sabe o que Saladino fez? Concreto, bloco, tijolo, fechou e falou: quero ver rei passar por aqui. E tem mais: se Israel fala que serão contaminados por morto, construir um cemitério. Só que se você ler Zacarias 14, sabe o que vai acontecer? Primeiro, a terra vai abrir. Lembra quando abriu o Mar Vermelho? Agora vai abrir a terra, para Israel passar. Aleluia, tu vai dar agora. O Saladino cumpriu a profecia de Ezequiel. Ezequiel disse: e a porta estará fechada, e nenhum rei por ela entrará. Saladino fechou. Nenhum rei mais entrou por ela. Mas quando ele vier na segunda vinda, esse cemitério vai rasgar ao meio, e Israel salvo passará por ele, e o seu rei implantará um governo na terra por 1000 anos. Quantos anos? Se eu contar sobre milênio hoje, Gog e Magog, juízo final, novo céus e nova terra, em outubro eu não tenho o que falar, correto? Então vou deixar para outubro do ano que vem. Vocês esperam? O pastor Reginaldo disse que é melhor deixar com sede do que matar afogado. Detalhe: Mateus 25, 31 diz assim: quando o Filho do Homem vier em glória, se assentará no seu trono. Que trono é esse? O trono de Davi. E ele colocará à sua esquerda os bodes. Quem são estes? Os ímpios que se marcaram com a marca da besta. E à sua direita as ovelhas. É a igreja? Não. A igreja está glorificada com ele. As ovelhas são salvos na tribulação, gentios e judeus, e os salvos na segunda vinda que se arrependeram. Sabe o que ele vai fazer com aqueles que estão à esquerda? Destruí-los. E ele vai olhar para aqueles que estão para a sua direita, as ovelhas, e vai dizer: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos tenho preparado. A terra será restaurada. Já imaginou o cordeiro apacentando junto com o lobo? Imagine um leão sem ferocidade, a criança brincando com a serpente. Esse será o milênio, o período de 1000 anos. Cristo vai se assentar no trono de Davi. E para compreender isso, ano que vem, prometo, irei trazer a importância da aliança abrâmica. Para entender o milênio, começa com Adão no Éden. O governo teocrático de Deus começa com Adão no Éden. Ele é o administrador teocrático, e ele falha na sua missão. Então Deus faz uma aliança incondicional com Abraão, aliança abrâmica, que promete bênção: todas as famílias da terra serão benditas em ti por causa do descendente que é Cristo.
uma grande nação, Israel. E detalhe, a terra foi prometida de forma incondicional, Israel vai habitar lá. A promessa que Deus fez a Abraão nunca se cumpriu literalmente. Por quê? Porque ainda tem muita terra para conquistar. Isso vai acontecer quando Cristo vier na segunda vinda. Então o governo de Cristo será em Jerusalém. Será uma prosperidade agrícola como nunca houve. Dentro do milênio, salvos, as ovelhas com os corpos físicos, como não tem a presença de demônios e Satanás, irão procriar, ter filhos. Será um tempo de santidade, até os cavalos no milênio, na campainha deles estará escrito santidade ao Senhor, porque o rei é santo. Haverá também um reino de justiça, um governo justo. Entre tantas coisas do milênio, a igreja irá trabalhar no milênio. Quem não gosta, quem não é produtivo hoje na igreja não recebe galardão. E quem recebe galardão tem posição no milênio. A gente não está brincando de ser igreja. O serviço que você presta hoje como igreja determina o teu galardão. E a tua coroa determina a tua posição no milênio. Nós seremos reis e sacerdotes no milênio. Com os corpos glorificados iremos levar nações a adorar a Cristo em Jerusalém. Olha que privilégio. Aí um aluno um dia fez uma pergunta, eu tenho 1 minuto, eu encerro. A pergunta que o aluno fez é: mas nós com o corpo glorificado vamos habitar na terra? Não, nós temos acesso aos céus, mas iremos também auxiliar Cristo como reis e sacerdotes. Quando Jesus ressuscitou glorificado, ele ficou 40 dias com os discípulos. E a igreja estará com Cristo atuando dentro do milênio como reis e sacerdotes glorificados. Mas graças a Deus nós temos acesso também aos céus. Porque Filipenses 3:20 diz: a nossa cidade não é Jabuticabal, a nossa cidade está nos céus. O que a igreja aguarda? Arrebatamento. E após o arrebatamento, a igreja participa do tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. A terra, um período tribulacional de 7 anos, com selos, trombetas e taças, com a tríade satânica e também com a ira e o juízo de Deus. 2 testemunhas representando o governo de Cristo na terra, 144 mil representando Cristo na terra, mas só no final da tribulação que Cristo vem com a igreja para punir os ímpios, para prender Satanás por 1000 anos, lançar o anticristo e falso profeta no lago de fogo e estabelecer o seu reino, o seu governo por 1000 anos. Dito isso, que Deus abençoe a cada um e que possamos continuar crescendo no conhecimento e na graça de Deus. Com a permissão do pastor, de pé, irmãos, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Irmãos, nossos materiais estão lá fora e hoje nós trouxemos também algumas camisetas para os irmãos e vestido para as irmãs com o tema das mensagens e o vestido Mulheres que Marcam, que é o tema do livro. Passa lá para você dar uma olhada e tenho certeza que você irá abençoar e também ser abençoado. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse outubro que fomos enriquecidos pela tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, continue, Senhor, usando homens e mulheres para que possamos crescer a cada dia mais no conhecimento e na graça de Deus. Continue, Senhor, dando crescimento a essa igreja como o Senhor tem dado, que eles possam ser sadios, Senhor, através da tua palavra, que possamos ser fortalecidos, fortificados a cada dia mais pela tua palavra. Continue abençoando a vida, Senhor, do pastor Reginaldo, da tua esposa, da tua família, a toda a direção dessa igreja, Senhor, aos obreiros, aos membros, às crianças, a cada departamento dessa igreja. Que tuas boas mãos continuem sobre este lugar e que este púlpito continue sendo fonte da palavra de Deus, para saciar a sede daqueles que estão neste momento sedentos pela tua palavra. Que neste púlpito continue, Senhor, sendo, Senhor, alimentadas pessoas através do pão vivo que desceu dos céus. Senhor, nós te agradecemos por tudo que nós ouvimos e que isso possa aflorar o nosso coração para aguardar, Senhor Jesus Cristo, o toque da trombeta, para que possamos estar contigo
contigo na eternidade, sendo recompensados no tribunal de Cristo e sentados à mesa das bodas do Cordeiro. Continue nos dando força para dizer não ao pecado, para vencer, Senhor, as batalhas da vida. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que enquanto a tua palavra esteve em curso, o Senhor curou em nosso meio. Nós acreditamos que o Senhor renovou, Senhor, crentes essa noite, mesmo através do ensino, porque é a tua palavra. Em nome de Jesus, que com a força dessa comida possamos caminhar até o arrebatamento da igreja, sustentados pelo poder da tua palavra. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus.